E aí, tudo certo contigo? Então, agora a gente vai para a aula de ligações químicas. Mas antes, eu tenho alguns recados. O primeiro, para não perder os conteúdos da aula, te inscreve aqui no canal e ativa as notificações, assim tu vai ficar sabendo sempre que um vídeo for adicionado. Além disso, teu like e os comentários na aula são muito importantes, inclusive se forem de dúvidas, porque sempre a dúvida de um pode ser a dúvida de mais de uma pessoa. Então, bora para a aula de ligações químicas. A gente começa falando o que é uma ligação química. Quando dois ou mais elementos se combinam, eles formam uma ligação química. A força que mantém eles unidos é a ligação química. E a ligação química, ela é feita com o principal objetivo de reduzir a energia do sistema e tornar ele mais estável. Como tudo na química, as ligações, os preenchimentos de octeto, eles acontecem buscando a estabilidade. Quem participa das ligações químicas são os elétrons da camada mais externa, ou seja, os elétrons da camada de valência. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom a gente lembrar: o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os elétrons estão distribuídos na camada eletrônica. Sempre que a gente falar de ligações químicas, com exceção da radioatividade, nós estaremos falando sobre elétrons, sobre a interação dos elétrons que ficam na camada eletrônica. Os átomos, eles vão formar as ligações químicas de acordo com a regra do octeto. Mas afinal, né? O que é essa regra do octeto? Os elementos, eles sempre se combinam a fim de que cada átomo fique com a camada de elétrons mais externa completa. O que, para a maioria dos elementos, são 8 elétrons na camada de valência. Para que isso aconteça, existem as ligações químicas, através da perda, do recebimento ou do compartilhamento de elétrons. Aqui a gente tem só um exemplo do que seria a regra do octeto, tá? O sódio, ele vai transferir um elétron para o cloro, então o sódio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo, formando íons. E é assim que a gente tem a ligação que dá origem ao cloreto de sódio, né? Ao sal de cozinha. A regra do octeto, então, ela normalmente busca a configuração dos gases nobres, porque os gases nobres são os elementos mais estáveis que existem. E eles já têm o octeto completo. No caso do hélio, são 2 elétrons, do neônio, 8, e dos demais também 8, né? É claro, mudando a camada de valência. Então, todos os outros elementos, eles buscam a estabilidade, eles buscam isso aqui, a estabilidade de um gás nobre. E para isso, a gente pode fazer 3 tipos de ligação, que vão variar conforme os elementos que estiverem se ligando. A primeira delas é a ligação iônica. Ela é característica por um átomo ceder um elétron e ficar positivo, e outro átomo vai receber esse elétron e, portanto, ficar negativo. Essa ligação, ela sempre vai acontecer entre metais e ametais. E o exemplo mais comum dela é o NaCl. Lembrando que tem um aspecto muito importante da ligação iônica, que é a carga total de um composto iônico, ela é sempre zero, tá? Então, eu tenho o Na+ e o Cl-. Se o sódio está doando um elétron, o cloro tem que ser capaz de receber um elétron. Beleza? A ligação iônica, ela é muito dependente do que a gente chama de energia de ionização. Os metais, eles sempre têm tendência de ceder os elétrons de valência para os ametais, para completar a regra do octeto. A energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro é essa energia de ionização, que a gente já tinha comentado lá na aula de tabela periódica. Quando o átomo de metal recebe uma energia igual à energia de ionização, ele perde esse elétron e se torna um cátion. Então, no momento que este átomo perdeu o seu elétron, ele se tornou um cátion e esse elétron, no caso da ligação iônica, será doado para um outro átomo que se tornará um ânion. As ligações iônicas, elas podem acontecer de 2 formas. Elas podem ser a partir de um único átomo, que seria um íon simples, que são os cátions do grupo 1 e 2 e os ânions do 16, 15, 16 e 17. E ela também pode ser através de um íon poliatômico. É quando o íon é formado a partir de 2 ou mais átomos unidos por ligação covalente. Então, dentro deste íon, como é o caso do amônio e do hidróxido, os átomos que estão participando ali fazem ligação covalente, mas eles formam um íon poliatômico que vai se ligar através de uma ligação iônica com outro íon.
Os compostos iônicos, então, eles são sólidos em temperatura ambiente, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição, são duros e frágeis, são comumente sais, óxidos, hidretos e sais de amônio. E os íons, eles se organizam no que a gente chama de estrutura cristalina. Os átomos, eles vão se organizar de uma forma a minimizar a repulsão entre os cátions entre si e os ânions entre si. Então, eles vão se intercalar de uma forma que essa repulsão fique quase zerada, digamos assim, né? Sempre a busca, lembrem, pela estabilidade. Então, os átomos eles vão se organizar de forma a minimizar a repulsão entre os íons de mesma carga. Quando solúveis, por isso, quando solúveis, nem todo sal, por exemplo, é solúvel, os compostos sofrem uma dissociação em sua estrutura cristalina. Então, quando a gente, por exemplo, coloca o NaCl em água, ele desfaz essa estrutura cristalina e a gente vai ver os íons perambulando pelo meio do solvente. Ligação metálica. Uma ligação metálica acontece quando átomos de elementos metálicos vão interagir entre si. Nesse caso, a interação ela ocorre por meio de uma nuvem eletrônica. Isso significa que os elétrons eles podem transitar entre os diferentes átomos por conta da configuração das partículas nessas estruturas. Então, eu vou ter o que se chama de elétrons livres. E esses elétrons livres eles vão ficar transitando por toda a ligação metálica. Por meio da ligação, então, são formadas as ligas metálicas, como, por exemplo, o bronze, que é a união metálica entre átomos de cobre e estanho. Claramente, a ligação metálica só acontece com metais. A ligação metálica ela se baseia, então, na teoria dessa nuvem eletrônica. A configuração eletrônica dos elementos metálicos faz com que eles tenham uma forte tendência em perder elétrons, ou seja, eles são eletropositivos. Isso significa que esses átomos eles sempre têm tendência a formar cátions. É exatamente esse processo que acontece quando uma ligação metálica ela se forma. Os átomos eles começam a liberar os seus elétrons e esses elétrons se tornam móveis dentro da estrutura cristalina de um metal. Mas ao mesmo tempo, esses cátions, né, como o metal, ele se tornou um cátion, ele exerce uma força de atração sobre as partículas que são negativas. Então, os elétrons, eles vão ficar se movimentando dentro dessa estrutura cristalina, de forma que são liberados e atraídos simultaneamente. Esse trânsito dos elétrons, né, das partículas eletricamente negativas, propicia a teoria das nuvens eletrônicas, né, de que os elétrons eles ficam orbitando ao redor do átomo do metal, do cátion. Então, né, como já foi mencionado, as ligações metálicas só podem acontecer entre átomos de metais. Ou seja, na família 1A, que é os metais alcalinos, na família 2A, os metais alcalinos terrosos, na família 1B até 8B, que são os metais de transição, e também tem os metais representativos. Essa questão de teoria de nuvem eletrônica, ela explica uma propriedade dos metais que é a boa condução de calor e a boa condução de eletricidade. Por isso que os metais conduzem eletricidade, pela teoria dessa nuvem eletrônica. Além disso, os metais também têm uma alta densidade e pontos de fusão e ebulição muito elevados. Eles são maleáveis, né? A gente pode formar desde placas até fios com os metais. Isso são propriedades próprias deles. E alguns exemplos, né? Desculpa, são os fios de cobre que são usados para a condução de energia elétrica, barras de ouro, o papel alumínio que a gente utiliza para cozinhar e vigas de aço, né? Que são ligas de ferro. Agora, a gente vai para nosso terceiro tipo de ligação, que é a ligação covalente. Então, a gente falou da ligação iônica, que é a ligação em que eu dou e recebo elétrons, eu tenho um cátion e um ânion. A gente falou da ligação metálica, que ela é formada apenas por metais. E agora a gente vai falar da ligação covalente, que ela acontece quando dois ou mais metais compartilham elétrons para formar uma molécula. O estabelecimento dessas ligações ele é explicado pelo compartilhamento dos elétrons da camada de valência dos átomos, buscando a regra do octeto. Essa ligação ela sempre vai acontecer entre átomos que têm eletronegatividade parecida, porque os dois têm tendência, então, né, de atrair os elétrons. E por isso, a ligação covalente sempre acontece entre metais.
Dentro das ligações covalentes, elas podem ser simples, como é o caso da molécula de água, ela pode ser dupla, como é o caso do dióxido de carbono, e tripla, como é o caso do gás nitrogênio. A água, no caso, a gente percebe ali que para completar o octeto do hidrogênio, ele está compartilhando o elétron com o oxigênio, cada hidrogênio compartilha um elétron com o oxigênio. Dessa forma, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio ficam com seus octetos completos. Da mesma forma, o carbono está compartilhando dois dos seus átomos com cada um dos oxigênios, e o oxigênio, da mesma forma, está compartilhando dois dos seus átomos com o carbono. Assim, cada um completa o seu octeto e do nitrogênio da mesma forma. As ligações covalentes, as substâncias que são formadas por ligações covalentes, elas normalmente têm ponto de fusão e ebulição mais baixos que os compostos iônicos. Elas não conduzem eletricidade, nem mesmo quando estão dissolvidas em água, porque elas não formam íons, né? Não têm íons livres. Então, eu não tenho uma condução de eletricidade. E geralmente elas são pouco solúveis em água. Dentro das ligações covalentes, é importante a gente falar sobre as exceções da regra do octeto. Já foi questão do Enem e a URGS também gosta bastante, tá? A regra do dueto, que serve para o hélio e para o hidrogênio, que a camada de valência completa tem apenas 2 elétrons. A contração do octeto, que é quando aquele átomo ele se torna estável com menos elétrons do que 8, tá? No caso, por exemplo, ali do berílio, com 4 elétrons, ele está estável, e do boro com 6, então eles são contrações da regra do octeto. Mas eu também posso ter o contrário, que é a expansão da regra do octeto, que é quando aquele elemento aceita mais de 8 elétrons, que é o caso do fósforo e do enxofre. Ali a gente tem o fósforo com 10 elétrons e o enxofre com 12, né? Bem acima do octeto. Então, eles se satisfazem com mais que 8 elétrons e eles ainda ficam estáveis. Beleza? Até aqui? Então, agora a gente vai ter uma questãozinha rápida só para fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu até agora. A gente tem que fazer uma correspondência entre a coluna 1 e a coluna 2. Agora é o momento de tu pausar a aula e pensar, e depois tu volta aqui quando tiver a resposta. A resposta correta para essa alternativa é a letra D. A ligação que acontece entre átomos de sódio, o sódio é um metal, não é mesmo? Então vai ser a ligação metálica. Entre átomos de cloro, o cloro está muito, muito perto do flúor. Então ele é o quê? Ele é um ametal e ele tem alta eletronegatividade. Lembra do que a gente comentou? Que os elétrons negativos sempre têm tendência a quererem elétrons, né, para si. Então, os átomos de cloro, eles fazem ligação covalente. Só que isso não é o suficiente. A gente tem que classificar em simples, dupla e tripla. O cloro pertence ao grupo 17A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele não é uma exceção da regra do octeto e, portanto, ele se satisfaz a regra do octeto com mais um elétron, o que é uma ligação simples. Os átomos de oxigênio já estão no grupo 6, né? Na família 6A. Então, eles precisam de pelo menos 2 elétrons para ter a regra do octeto. Ou seja, o oxigênio vai fazer uma ligação dupla covalente com outro oxigênio. O nitrogênio está no 5A, então ele tem 5 elétrons na camada de valência e, portanto, ele vai fazer uma ligação covalente tripla. A E é a mais barbada, na minha opinião. Por quê? Entre átomos de sódio e cloro, eu tenho o metal e tenho um ametal. O metal e um ametal, eu tenho o quê? Uma ligação iônica. Aqui, nesse slide, tem mais explicações. Se tu quiser, pausa a aula, dá uma olhada e vê se tu entendeu tudinho. Falando agora de um resumo das ligações. Então, nós temos 3 ligações: a ligação iônica, a molecular e a metálica. Uma substância química ela pode ser iônica, molecular ou metálica. Iônica quando eu tenho a ligação iônica, molecular quando eu tenho ligação covalente e metálica quando eu tenho ligação metálica.
Não vou ler os quadradinhos com vocês, mas vocês podem pausar e dar uma olhada. Aqui só tem uma revisão de tudo que a gente viu até o momento. Falando um pouquinho agora sobre soluções, né? Quando uma solução ela vai ser condutora e quando ela vai ser não condutora. O sal, como a gente viu, o NaCl, ele é formado por ligações iônicas. Então, no momento que eu colocar ele na água, eu vou ter ali na água íons Na+ e Cl-. Essa solução, ela vai se tornar condutora devido à presença desses íons no meio. Então, se eu colocasse uma lâmpada ali, ela acenderia. Enquanto que se eu fizer uma mistura entre açúcar e água, isso não acontece. O açúcar, como ele tem grupos OH, ele é solúvel em água. Então ele vai fazer uma mistura homogênea. Mas essa mistura não será condutora, porque eu não tenho íons. Então a lâmpada ela não acende. Isso aqui é um conceito muito importante para diferenciar um sólido iônico de um sólido covalente. E normalmente isso aqui cai como um detalhe em questão, tá? Às vezes fala, nós temos 3 substâncias, sendo a substância 1 condutora quando dissolvida em meio aquoso. Assim a gente já pode diferenciar se é um composto iônico ou um composto covalente. Além disso, falando ainda dentro das soluções condutoras, quanto mais soluto eu colocar, ou nesse caso, quanto mais sal eu adicionar, mais íons eu terei naquele meio e mais carga vai passar por esse meio, mais condutor ele será. Então percebam que existe uma diferença na lâmpada, no meio com pouco sal e no meio com muito sal. A com muito sal ela está acendendo bem mais. Por quê? Eu tenho uma quantidade de eletrólitos maior naquele meio, eu tenho mais condutividade elétrica. Falando agora sobre ligações intermoleculares. Ligações iônicas, covalentes e metálicas são ligações intramoleculares. Elas acontecem dentro das substâncias. Agora, as ligações intermoleculares são aquelas que acontecem entre as moléculas. Ou seja, elas acontecem nos compostos moleculares. E são elas a dipolo e dipolo. Essa modalidade de interação ocorre entre moléculas polares, então são aquelas moléculas como, por exemplo, a gente está vendo ali o HCl, né, a molécula do ácido clorídrico. O cloro ele é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele vai puxar a nuvem eletrônica para cima dele, e o hidrogênio vai ficar com uma nuvem mais positiva. Isso vai fazer com que a molécula ela gere estes polos e ela consiga atrair outras moléculas. Isso também é conhecido como um dipolo elétrico permanente. A outra forma de ligação intermolecular são os dipolos induzidos, tá? Os dipolos induzidos, eles acontecem quando eu tenho 2 moléculas apolares e elas se encontram e pode ocorrer uma perturbação das suas densidades eletrônicas, tá? Essa perturbação, ela gera dipolos momentâneos que podem surgir orientando-se e dando origem a uma interação muito fraca, conhecida como dipolo induzido, ou ainda chamado antigamente, né, de forças de London e forças de Van der Waals. Então, isso normalmente acontece quando as moléculas elas não têm essa polaridade devido à diferença de eletronegatividade, mas eu tenho uma pequena perturbação que faz com que se crie uma polaridade momentânea. E agora, as ligações de hidrogênio. Cara, as ligações de hidrogênio, a prioridade aqui é lembrar que elas acontecem quando o hidrogênio estiver ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o famoso H-FON. E essas ligações vão acontecer apenas se eu tiver um H-FON. Então, por exemplo, a gente tem ali o que seria o hidrogênio e um átomo doador com hidrogênio. A ligação que acontece entre o hidrogênio e o átomo doador, ela é uma ligação covalente. Mas esse hidrogênio, por ficar positivo, né? Porque o oxigênio, o nitrogênio e o flúor são mais eletronegativos, então o hidrogênio vai ficar positivo. Esse hidrogênio vai interagir a partir de uma ligação de hidrogênio com o átomo doador da outra molécula, formando essa ligação de hidrogênio.
Esse cara aqui é extremamente importante e muito bom lembrar dele quando a gente falar de química orgânica, tá? Principalmente dos grupos funcionais na química orgânica. Porque as ligações de hidrogênio vão determinar, por exemplo, pontos de fusão, ebulição e afins dos compostos orgânicos, tá? Então, esse cara aqui é muito bom vocês lembrarem que a ligação de hidrogênio é sempre o H-FON. O hidrogênio tem que estar ligado ao flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Por essa aula, era isso aí. Se tu gostou, por favor, deixa teu joinha, deixa um comentário. Pode ser com dúvida, eu vou te responder. Não gosto de deixar pessoas com dúvidas. Além disso, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre que tiver um vídeo novo de química, tu ficar sabendo. Tchau, até a próxima aula.